Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas na aula anterior do tema probabilidade. Os objetivos são calcular a probabilidade de um evento, resolver problemas envolvendo o cálculo de probabilidades. Então, pessoal, na aula anterior nós vimos que a probabilidade são o número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos possíveis, ou espaço amostral, tudo que pode ocorrer. Aqui são as chances que eu tenho, certo? O N de E, dividido por tudo que pode ocorrer. Então, o número 5 no lançamento de um dado, quando você lança um dado, o espaço amostral, tudo que pode ocorrer é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, o número de elementos do espaço amostral é de 6. O evento favorável, o número de elementos do evento é 1, ou seja, a face 5 está presente uma vez nesses 6 resultados possíveis. Então, a probabilidade são as chances que eu tenho, é de 1, a face 5 ocorre uma vez aqui, né, do 1 ao 6, em 6. Número 2. Qual a probabilidade de se obter um número par no lançamento de um dado? Bom, pessoal, o número de eventos favoráveis é 3, pois olha só, o nosso evento favorável é sair o 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho dessas 3 possibilidades, enquanto aqui no exemplo 1 aqui nós vimos, na atividade 1 nós vimos, são 6 resultados possíveis e 3 são favoráveis, que é sair um número par. Então, eu tenho 3 em 6. Se eu dividir 3 por 6, eu escrevo um 0 aqui, jogo 0, vai dar 5. 5 vezes 6, 30, subtraindo 0. Isso aqui dá 0,5. Se eu multiplicar isso aqui por 100, a vírgula desloca 2 casas para a direita. Então, eu tenho 5 e escreve um 0 aqui, 50%. Ou eu posso ter essa resposta na forma de porcentagem, na forma decimal e na forma fracionária. Número 3. Um casal planeja ter 3 filhos. Qual a probabilidade de os 3 serem do mesmo sexo? Então, pessoal, um casal planeja ter um filho aqui, e um segundo filho, e um terceiro filho. É o princípio multiplicativo, né? Aqui pode ser masculino ou feminino, 2 possibilidades. Aqui também masculino ou feminino, 2. E aqui também masculino ou feminino, 2 possibilidades. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, tudo que pode ocorrer, o número de elementos desse espaço amostral é igual a 8. São aqueles casos masculino, 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 feminino. Então, a gente consegue escrever 8 grupinhos de possibilidades, tá? Combinando masculino, 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 feminino, feminino, feminino. Os eventos favoráveis são esses aqui, ó, que eu já citei. Masculino, masculino, masculino e feminino, feminino, feminino. Então, nós temos 2 possibilidades em 8, ok? Então, vai ficar probabilidade, as chances que eu tenho são essas 2 possibilidades, masculino, 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 uma, feminino, feminino, feminino. São esses 2 grupinhos, 2 em 8. Na aula anterior, pessoal, nós listamos todo esse espaço amostral. Todas essas 8 possibilidades, ok? Então, eu tenho 2 oitavos. Se eu simplificar isso aqui por 2, eu terei 1 quarto. Se eu dividir 1 por 4, eu vou encontrar 0,25. Então, eu tenho essa possibilidade de resposta, essa aqui. E se eu multiplicar isso aqui vezes 100, eu tenho 25%, que é a forma de porcentagem. Beleza, pessoal? Vamos para o número 4. João lança um dado sem que Antônio veja. João diz que o número mostrado pelo dado é par. A probabilidade de Antônio descobrir esse número é? Então, quando ele fala que o número mostrado pelo dado é par, o espaço amostral nosso é reduzido, pessoal. Ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, como a gente viu anteriormente, nosso espaço amostral vai ser quem aqui? O 2, o 4 e o 6. Então, tudo que pode ocorrer é isso. Então, o número de elementos desse espaço amostral, 3 possibilidades. Então, a probabilidade dele descobrir esse número, ele dando um chute, é de uma chance em quantas? Em 3. Então, a probabilidade é 1 em 3. É a letra D. Número 5. Um baralho de 12 cartas tem 4 ases. Retiram-se 2 cartas, uma após a outra. Determine a probabilidade de a segunda ser um as, sabendo que a primeira é um as. Pessoal, são 12 cartas. Eu vou desenhar aqui para a gente ter uma noção. Então, eu tenho essa carta, essa. Bom, pessoal, voltei aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas sem ser o as, né? E 4 são ases. 1, 2, 3, 4. E ele fala que, ele pergunta qual é a probabilidade de na segunda retirada ser um as, sabendo que a primeira a pessoa retirou um as. Ele fez 2 retiradas. Então, a primeira retirada, vamos eliminar aqui um a desse. Sabendo que foi eliminado um as, pronto, eliminei essa carta. Ao invés de 12 cartas agora, eu tenho quantas? Eu tenho 11. Então, tudo que pode ocorrer são essas 11 aqui, ó, sabendo que na primeira retirada, né, saiu esse as.
Então a probabilidade são as chances que eu tenho. Quais as chances agora de retirar um as novamente? Quantas eu tenho aqui? Eu tenho 3. Em quantas? Em 11. Ok, pessoal? Tem que ter cuidado com esse tipo de cálculo, pois ele fala que foram feitas 2 retiradas. A primeira saiu um as. Então, se saiu, essa carta está fora do baralho. Passou a ser 11. Esse é o espaço amostral. E as chances que nós temos agora, ao invés de 4, 3 chances. Número 6. Uma urna tem 10 bolas idênticas numeradas de 1 a 10. Se retirarmos uma bola da urna, a probabilidade de não obtermos o número 7 é... O espaço amostral vai aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nem precisava fazer isso, pessoal, é só para vocês entenderem. Se a gente pensar o seguinte, ele fala de não obter. A chance de não obter o 7. A chance de tirar esse 7 aqui, ó, é de 1 em quantas? O 7 aparece aqui quantas vezes? Uma vez. Então, a probabilidade é de 1 em 10. De não ocorrer o 7 são essas aqui que sobraram. Então, a chance de não ocorrer o 7 é você pensar o seguinte. O 7 está lá, né? A gente pensou aqui, se fosse para tirar o 7, é uma chance em 10. Mas esquece isso aqui agora. O 7 está aqui. Eu tenho essas 9 chances aqui, né? Que vai do 1 ao 6 e do 8 ao 10. São 9 em 10. Ou seja, eu tenho 10 bolas, incluindo o 7. E as chances que eu tenho de tirar uma que não é o 7 é de 9 em 10. É a letra D. Valeu, pessoal. Estarei postando mais atividades de probabilidade e na próxima aula eu trago a correção. Valeu.